Aquieta minha alma. Uma viagem interior. Página 15. Capítulo 1. Conhecer a linguagem das emoções. A jornada da aprendizagem começa logo que nascemos. O bebê humano nasce sem nada saber e começa a aprender imediatamente. Aprende a comer, a andar, a reconhecer pessoas, a vestir-se, a ler e a escrever. Mas, infelizmente, não aprende a reconhecer e compreender emoções e sentimentos. Quando uma criança chora, de imediato alguém procura suprir a sua necessidade. Se lhe fazem alguma graça, é estimulado a rir. Se faz uma birra, é repreendido. Estes exemplos demonstram que nos é fornecida uma resposta externa aos desejos e sentimentos de sobrevivência mais primitivos. É compreensível que nos primeiros estágios da infância seja assim, mas à medida que se dá o crescimento, deveriam ensinar-nos a identificar e nomear os nossos sentimentos e ajudarem-nos a verbalizar o que sentimos e como lidarmos com cada emoção. Mas quem deveria fazê-lo se ninguém aprendeu? Não viemos com um manual de instruções e os nossos pais fizeram o melhor que sabiam, à semelhança do que viram os seus pais fazerem. A tal da educação que recebemos nos ensina a termos boas maneiras, a respeitarmos o outro, dentro de padrões pré-estabelecidos, e a sermos pessoas de bem. Mas qual bem? Como estar bem com o outro, se ainda não aprendemos a estar bem conosco próprios? Não aprendemos a verbalizar como nos sentimos quando somos confrontados com as inquietudes da vida. Quando as coisas não nos correm como gostaríamos, quando parece que o que planeamos não se realizou. Muito antes de respostas externas, deveríamos primeiro descobrir as respostas internas. O nosso eu que é visto de fora é resultado de um eu invisível que existe no âmago de nós. É necessário que seja reconhecido e compreendido por nós mesmos. Quando falamos do eu como pessoa, aprendemos a focar-nos no nosso corpo e a cuidarmos dele. Cuidamos da higiene pessoal, do tipo de alimentação, aperfeiçoamos o gosto e o estilo individual e por aí afora, coisas externas que se podem ver. Mas sabemos que não somos somente um corpo. Somos muito mais do que o meramente físico. Somos o que não se vê. Somos alma e somos espírito. Sobre o espírito humano, precisaríamos de outro livro para o descrevermos, pois essa é a parte de nós que nos conecta com o mundo espiritual, de maneira vertical. Nós, Deus e todo o reino espiritual. Com a alma, conectamo-nos com algo que também é invisível, e que envolve toda a nossa maneira de ser e de como nos relacionamos com as outras pessoas. Na alma, a conexão é horizontal, somos nós e os outros à nossa volta. Algumas referências bíblicas esclarecem essa diferença e deixam bem claro que a alma e o espírito são duas partes distintas do nosso ser. O apóstolo Paulo disse aos Tessalonicenses que o próprio Deus de paz os santifique completamente, e que o espírito, a alma e o corpo de vocês, irmãos, sejam preservados irrepreensíveis e sãos em todos os sentidos durante a presença do nosso Senhor Jesus Cristo. Nota 1. Bíblia Sagrada, Primeira Carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Como vemos, ele fala das três partes: o espírito, a alma e o corpo. O livro dos Hebreus, numa referência à palavra de Deus como espada, mostra-nos que ela é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Nota 2. Bíblia Sagrada, Carta aos Hebreus, capítulo 4, versículo 12. De acordo com esta afirmação, entendemos que existe esta divisão no ser humano, de corpo, alma e espírito. O corpo, que é a parte visível da pessoa, é influenciado pela sua alma ao refletir emoções e sentimentos. A alma influencia o corpo e também tem ligação com o espírito. Decidi então escrever este livro, por considerar deveras essencial conhecermos essa alma que traz consigo todas as informações geracionais, naturais e as que agregamos durante a vida e nos fazem ser quem somos. Daniel Goleman, psicólogo e jornalista científico americano, impactou o mundo, na década de 90, com o conceito de inteligência emocional. Resumidamente, a inteligência emocional afirma que uma pessoa emocionalmente inteligente é aquela que consegue identificar as suas emoções com mais facilidade. Certamente ele referia-se à alma, onde estão as emoções. Então precisamos entender o que são emoções. Afinal, o que sentimos, são sentimentos ou emoções? Basicamente e a grosso modo gostaria de vos mostrar a diferença entre emoções e sentimentos. Emoções são um conjunto de respostas químicas e neurais baseadas nas memórias emocionais,
isto é, a nossa própria história. Aquilo que ninguém sabe nem vê, mas que foi vivido por nós, manifesta-se em emoções visíveis, quando o cérebro recebe um estímulo externo. Os sentimentos, por sua vez, são respostas a essas emoções e dizem respeito à maneira como uma pessoa se sente diante das mesmas. Podemos então dizer que as emoções despertam os sentimentos. Antônio Damasio, neurocientista português, afirma que a emoção é um programa de ações que surgem mediante estímulos externos e que geram reações diferentes em cada pessoa. Nota 3. Antônio Rosa Damasio, 1944, é um neurologista e neurocientista português que trabalha no estudo do cérebro e das emoções humanas. Docente de neurociências na Universidade do Sul da Califórnia, já foi reconhecido com vários prêmios nacionais e internacionais e autor de vários best-sellers. Ninguém age de igual forma diante do que acontece na sua vida pessoal. A forma como reagimos provém do resultado das emoções que nascem conosco e daquilo que vamos aprendendo e acrescentando no decorrer da vida. A própria origem latina do nome emoções, movere, fala movimento. Um movimento que se faz de dentro para fora, podendo ser verbal ou não verbal. A particularidade das emoções é que elas nascem conosco. Sim, quando nascemos trazemos no nosso cérebro uma espécie de kit de sobrevivência emocional com emoções primárias tais como o medo, a alegria, a tristeza, a raiva, a surpresa e a aversão, que podemos chamar de nojo. Antônio Damasio refere que tais emoções são inatas e primárias, mas ainda acrescenta mais dois tipos de emoções, que são aprendidas ao longo da vida, tais como a vergonha, o ciúme, a culpa, o orgulho, entre outras. A terceira classe de emoções seriam os estados de ânimo, como bem-estar e mal-estar, sentir-se satisfeito ou insatisfeito, animado ou desanimado e assim por diante. Conhecer e aprender esta linguagem é uma tarefa pessoal. Como podemos aquietar a alma se não a conhecemos, sendo que essa linguagem emocional está na alma? Uma mãe consegue aquietar o seu bebê porque entende as suas necessidades e lhe dá colo e carinho para que ele se sinta bem, consegue dar resposta às suas inquietações emocionais. Aquietar a alma é dar uma resposta interna às inquietudes que acontecem do lado de fora e nos incomodam do lado de dentro. Talvez devêssemos aprender com o rei Davi a falar com a alma. No relato da Bíblia sobre o rei Davi, encontramos uma história de resiliência, desde a rejeição da sua família biológica passando pela perseguição de Saul, o seu predecessor, até o trono, com uma família disfuncional, com mulheres e filhos que lhe trouxeram obstáculos, infortúnios e desgostos como rebelião, adultério, assassinato, abuso entre irmãos e guerras com inimigos. Davi tinha tudo para ser a pessoa improvável, a que nasceu para não dar certo. Mas lemos na Bíblia que ele conversava com a sua alma. Ele dizia: "Por que te abates, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim?" Nota 4. Bíblia Sagrada, Livro de Salmos, capítulo 42, versículo 5. No clássico Salmo 23, bem conhecido como Salmo do Pastor, escrito pelo rei Davi, que tinha sido pastor de ovelhas, encontramos trechos que nos fazem entender o estreito relacionamento que ele tinha com Deus, quando fala: "Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça." Nota 5. Bíblia Sagrada, Livro de Salmos, capítulo 23, versículo 3. Ele conhecia a sua alma e descreveu nesse salmo a permissão que dava a Deus para intervir nas suas dores e tristezas. Ele também afirmou que a vara e o cajado consolam. Encontramos aqui uma linguagem muito almática, isto é, a expressividade de alguém que toma decisões através dos sentidos da alma e que dá importância aos desejos, às emoções e à vontade própria. Davi conhecia bem a sua alma e conversava com ela. Falar com a alma é dar-lhe vida própria, como se fosse um alter ego dentro de nós. Falar ao medo, falar à tristeza, aprender a controlar a raiva ou outras emoções produzidas pela alma. Como em qualquer conversa existe a necessidade de alguém que fala e de outro que escuta, para dialogarem entre ambas as partes, para interagirem, conseguirem um diálogo e um entendimento necessário. A raiva e a mágoa, os quais acredito serem sentimentos tóxicos, trazem problemas sérios. São como uma droga que produz efeitos maléficos se não for tratada. Quando falamos em raiva, pensamos logo, ela tem que ser banida, mas quando nos acontecem situações que nos suscitam essa raiva, como por exemplo, alguém a quem tenha sido roubado um objeto de valor, ou um governo que causa danos irreparáveis à sociedade como consequência da sua má gestão, ou uma discussão entre a família,
Ficamos sem saber como agir ou resolver a questão, a raiva acontece dentro de nós de maneira que não conseguimos controlá-la. Fica o peso de um sentimento amarrotado dentro de nós que arde no peito. O apóstolo Paulo sabiamente adverte numa das suas cartas: iraí-vos, mas não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Nota 6. Bíblia Sagrada, Carta aos Efésios, capítulo 4, versículo 26. Sempre me incomodou esta dualidade, irar e pecar. Então, quer dizer que posso irar-me, ou seja, posso zangar-me sem pecar? Descobri que sim. Posso irar-me, posso zangar-me, posso gritar, posso chorar, posso indignar-me, posso. Eu posso. Só não posso guardar a raiva dentro de mim. Caso contrário, eu peco. E pecar, nada mais nada menos é o que me faz distanciar da essência que é Deus em mim. Usando a analogia do apóstolo Paulo, ao referir o período de um dia inteiro. Quando deixo o dia acabar e não me organizo internamente as minhas emoções e os meus sentimentos, eu sou levado a pecar e me distancio de Deus. Relações mal resolvidas trazem problemas e minam o nosso equilíbrio horizontal, isto é, os relacionamentos entre as pessoas ficam quebrados. Consequentemente, o equilíbrio vertical, que é o relacionamento com Deus, também é interrompido. Então, até posso irar-me, mas tenho que resolver a situação. Esta ordem, não se ponha o sol sobre a vossa ira, tem outra vertente. Expresso externamente a raiva até o momento que digo: chega, basta. Tenho que colocar um limite na raiva. Não preciso nem devo alimentar-me da ira. Refiro-me à situação que durou o dia inteiro. Falo aqui do tempo no sentido figurado, pois muitas vezes carregamos situações por tempos longos. Quando o sol se põe, é o momento de se despedir da raiva, da zanga e da ira. É necessário aprender a usar ferramentas internas no sentido de lidar com esses conteúdos de emoções e sentimentos tóxicos que, se não forem eliminados, levam-nos a pecar e fazem-nos mal. A função de um psicólogo é muitas vezes permitir apenas que a pessoa verbalize a sua raiva, a sua dor, o seu descontentamento ou a sua indignação, e depois mediar a pessoa para se livrar disso emocionalmente e não se nutrir desses sentimentos tóxicos. Perceba que em momento algum eu falei em esquecer o sentimento, ou minimizar ou relativizar o acontecido. Como dizemos muitas vezes, deixa para lá, esquece isso, não ligues. Não faça isso. Não deixe para lá. Aprenda a lidar, enfrentar e tratar as situações o mais rápido possível. Não procrastine. O que não é resolvido a tempo, regressa mais tarde. Não mascare, nem esconda suas dores. Trate-as atempadamente. A dor que se acomoda no corpo com o sentimento de raiva, ira e zanga, tem que ser exorcizada. Não é um demônio, mas é uma emoção negativa tóxica, que pode trazer danos físicos e até doenças psicossomáticas. Nota 7. As doenças psicossomáticas são doenças da mente que manifestam sintomas físicos, contudo, têm causas psicológicas. Permita-me contar um pouco da minha vida, como venci a raiva numa situação de dor violenta e de sentimentos e emoções tóxicas, que me acompanharam por muitos anos na minha vida, até que o sol se pôs. O momento do pôr do sol é a consequência natural de um dia. É preciso atentar, e não ignorar, o que nos acontece, para que consigamos encerrar o dia. Muitas vezes insistimos em manter o sentimento aceso, por orgulho ou por razão, e não nos apercebemos que não é o outro que sofre, somos nós. Porque o dia acabou e estamos a reagir como se ainda o sol estivesse a brilhar, ou seja, como se o acontecido estivesse no estado presente, quando ele já faz parte de um passado por vezes distante. Quando meu marido se separou de mim, confesso que no meio da dor agonizante, desejei a sua morte. Guardava uma lista de razões que alimentavam o desgosto e me convenciam de que ele tinha errado excessivamente, e que não tinha o direito de ter feito o que fez. Vivi momentos de sofrimento atroz e decepção insuportável. Na altura lidava com cristãos que, na sua indouta boa vontade, propunham-se a orar por mim, levando-me a acreditar que Deus me iria ajudar. Mas Deus não me ajudou. Não como me diziam. Os meus sentimentos maltratavam-me de tal maneira que eu estava mal, muito mal. Procurei ajuda terapêutica, mas não me conseguia expressar. Na minha história de vida, nunca aprendi a verbalizar o que sentia. Não me ensinaram a falar as palavras: não gosto e não quero, respeite os meus sentimentos, ou eu me amo, e tantas outras que nos valorizam como pessoas. Era tida como boazinha, obediente, e as pessoas olhavam para mim com pena e diziam: como é que ele pôde? Ela é tão temente a Deus, é uma mulher forte, é guerreira, ela vai conseguir superar.
Mas a minha alma estava doente, estava triste, estava magoada. E eu não superava nada. E como sempre, na minha maneira de ser e agir, refugiei-me noutras coisas. Estudei, fiz trabalhos científicos, fiz obras de arte, viajei, compus canções, criei, mas não curei a minha dor. Mascarei-me para dizer que estava bem, porque foi assim que aprendi a vencer as minhas desilusões. Mas nada estava bem por dentro. As pessoas elogiavam-me pelos meus feitos, contudo, a dor continuava na minha alma. A solidão começou a ser minha companhia. Não que eu fosse má companhia para as pessoas, pois eu sabia me comportar, mas eu preferia estar sozinha e alimentar-me do meu lamento. O meu dia foi longo, muito longo, vários anos. Até que eu resolvi fazer do meu dia o final do dia, e acabar com a minha ira, acabar com a minha dor. Quando decidimos por fim a determinadas situações, até Deus e todo o universo colabora e nos ajudam, é necessário aprender a libertar aquilo que nos prende. Às vezes o que nos prende é a nossa razão. A nossa vitimização, o querer estar sempre certo, como se isso nos levasse a algum lugar. Ter razão não significa ter paz. O meu pôr do sol, simplesmente aconteceu. Parece que eu tinha vivido para chegar àquele momento, como se fosse a consequência natural de um fim de dia. Foi um dia revelador para mim. Deus levou-me a uma situação em que uma pessoa me abordou na rua. O estado dela era deprimente e de imediato, veio-me à mente a figura do meu marido. Não cabe aqui justificar como ou porquê da razão dessa associação, porque não tenho o direito de expor ninguém, e não estou a falar dele, mas de mim. Naquele momento entendi que tinha duas opções: olhar para a pessoa com compaixão e ajudá-la, ou virar-lhe as costas e ignorá-la. Quase que como sem escolha, decidi interiormente não ignorar a situação. Lancei-lhe o meu olhar repleto de raiva e deixei sair apenas duas palavras: vai-te embora. Eu não quero nem olhar para ti, pensei. Não importa quem és, mas não és um problema meu. Segue o seu caminho que eu sigo o meu. Sê feliz como quiseres que eu serei feliz comigo. Situações deste tipo não são um padrão. Cada pessoa vive a sua experiência. Esta foi a minha. Algo rompeu dentro de mim e eu associei-o à minha história. Afastei-me e chorei. Chorei. Mas pela primeira vez não foi de raiva, chorei por mim. Pelo tempo que perdi querendo mudar situações que eu não controlava. Chorei por uma vida perdida, à espera de alguém que nunca me amara. Chorei pela espera de mudanças impossíveis que não dependiam de Deus. Nem apenas de mim, mas dependiam de um conjunto de acordos internos feitos por duas pessoas que se tinham proposto envelhecer juntas, mas que só eu queria e o outro não queria. Descobri nesse dia que as pessoas são livres para fazerem o que querem e não nos cabe julgar as suas decisões. A minha opção foi libertar-me de sentimentos de dor que me amarravam a alma. Descobri que na minha lista de erros daquele que fora meu marido, havia também uma outra lista com os meus erros, com os quais eu não soube lidar e que eu não queria ver. Nunca coloquei limites em mim própria e por isso permiti que essas dores invadissem os meus marcos que eu nem sabia que existiam. Como poderia lidar com o outro se eu não sabia lidar comigo? Naquele dia, deixei o sol se pôr sobre a ira que já durava há anos. Não somos responsáveis por ninguém. Somos responsáveis por nós. Como demorei para compreender isso. Mas o dia chegou, e o sol se pôs, e minha dor foi-se embora. Aprendi que posso tomar o controle das minhas emoções, quando resolvo e enfrento o que me faz mal. Quando tiro a culpa do outro e me autoanaliso, e quando decido aprender com o que aconteceu e não procuro culpados para justificar resultados negativos. Agora tenho aprendido a falar à minha alma e a dizer: aquieta-te, minha alma, vamos encontrar uma saída, afinal nada é o fim. Sempre haverá saídas que nos satisfarão. É claro que, como cristã que sou, e acredito na intervenção de Deus nos mínimos detalhes da minha vida. Sei que foi Ele que proporcionou aquele encontro com aquela pessoa na rua. Jamais saberei quem é, mas serviu para me libertar de um passado de 21 anos ao qual eu estava aprisionada. O meu dia foi muito longo, durou 21 anos, mas trouxe-me uma nova aprendizagem para lidar com as minhas emoções. Hoje sei dizer não. Não quero, não gosto, e respeito o que sinto, para que os prejuízos emocionais possam ser minimizados. Não preciso agradar ao outro e desagradar-me a mim. Não preciso estar com quem não quer crescer, nem andar comigo. Eu não preciso viver com quem não quer viver o que eu vivo. Não preciso anular-me para ser aceita. Aprendi a libertar-me da raiva e da tristeza, verbalizando e conversando com a minha alma.
É claro que antes daquele dia libertador, como a dor me incomodava, procurei alternativas para aliviar os sentimentos e a raiva da minha situação, e a vitimização na qual eu me colocava. Estudei terapias alternativas, sobre as quais iremos discorrer durante a leitura, pois são excelentes para nos conhecermos emocionalmente. Em diferentes momentos utilizei-as para tornar os meus dias cor-de-rosa. Aprendi a usar outras ferramentas que me direcionaram a chegar onde cheguei. Gosto de falar delas, porque todos temos acesso a elas e cabe a cada um de nós usá-las para o nosso bem-estar interior. Em todo este processo foi importante para mim a descoberta de uma ferramenta que funcionou como uma vassoura e ajudou-me a limpar o meu inconsciente e a arrancar todas as raízes profundas de tristeza e amargura. Estou certa de que a mesma merece um capítulo inteiro só para falar de quão eficaz é, e como produz resultados duradouros, e portas para novas estradas na vida. Esta ferramenta chama-se perdão. Imagem: Praia da Parede, Cascais. Perdoa as nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. Jesus.